E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Canta para nós O Viver é Cristo, a irmã Élica Jasmine e a irmã Ana Júlia. Rotina de sempre e olhava para mim, não vendo solução, mas Cristo me atraiu, mudou o meu olhar, conduziu-me ao Calvário. Maior valor.
Bom dia a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham através desta programação, deste culto doméstico. Mais uma vez, Deus tem nos concedido esta oportunidade de poder falar ao teu povo, à tua igreja, através de sua palavra. Cremos que seremos ricamente abençoados através desta curta meditação dentro da sua palavra, uma vez que nós estamos apreciando a era da igreja de Laodiceia. É a era que nós estamos vivendo. É a era cujo significado é direito dos povos, diz o profeta de Deus. Vamos pegar aqui no início, ter a mensagem na mão. Isso nos traz uma grande segurança para todos nós, para todo o povo de Deus que crê nesta mensagem. Direito dos povos é o significado da era de Laodiceia, ou direito do povo. A influência, o profeta diz, note o nome Laodiceia, os direitos do povo, ou justiça dos povos. Será que já houve um tempo, ou uma era, diz o profeta, como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Então, o significado da era se cumpre. Tem, sem dúvida alguma, uma influência fortíssima sobre a vida das pessoas. É uma era que todos brigam por direitos. É uma era que ninguém tem abrido mão dos seus direitos, buscando direitos iguais, em muitos casos mais do que iguais, e cada um reivindica para o seu lado aquilo que é de seu interesse pessoal. Se tratando da era da igreja de Laodiceia. Na programação passada, nós apreciamos esse versículo da era da igreja de Laodiceia, o verso 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu gostaria de repetir esta frase da última programação, o profeta de Deus dizendo, aqui na página 299, através desta saudação, a saudação que o profeta intitula, através desse versículo, ou deste capítulo do Apocalipse 3, verso 14. É a saudação do Espírito para esta era. E o profeta, de uma maneira tremenda e profunda, ele diz, ele olhou desde o primeiro século até o 20º e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Irmãos, isto deveria borbulhar, mexer nas nossas almas, porque isso de fato é muito profundo. Antes dele nos revelar as características da última era, ele nos concede uma olhada final em sua própria deidade, misericordiosa e suprema,
Esta é a revelação de coroamento de si mesmo, de sua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, sendo revelado ou sendo revelada ao seu povo, à sua igreja eleita nesses últimos dias. A revelação da deidade de Jesus Cristo. O profeta continua: assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Oh Deus! Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização. Significa aprovação. Significa promessa prevalecente. Significa promessa imutável. Significa o selo de Deus. Eu gostaria que você agora observasse isto com atenção e visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é a sua revelação de si mesmo, relativa ao tempo do fim. Deus revelando o tempo do fim para o seu povo, para a sua igreja, através dos acontecimentos que são proféticos. Dentro desta era, que não tem falhado, mas estão se cumprindo à medida que o tempo está avançando, que os dias estão passando. Ele mostra essa revelação relativa ao tempo do fim, concernente ao tempo do fim para a sua igreja. Quando o dia da graça terminar, aí o profeta diz: então o milênio chega muito rapidamente depois disso. Ele pergunta: não é verdade? Ó Deus! Ele diz: bem, leia comigo Isaías 65 no verso 19. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já são esquecidas angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ó Deus! Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o meu povo gozo, ó Deus! E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isso diz a respeito à nova Jerusalém. Deus vem revelando a sua deidade para o seu povo, para os seus filhos, veio mostrando isso através das eras da igreja. E chegando no final desta última era, da era de Laodiceia, com a plenitude desta revelação, mostrando estes ofícios, mostrando para o seu povo, revelando para o seu povo essa graça, essa porta que foi aberta através do Pentecostes. Tirando o véu para os seus filhos,
para compreender as Escrituras e ver essa deidade, ver os seus ofícios, porque isso de fato levaria a esse lugar, o seu povo a esse lugar. Uma vez que ela seria chamada, ou é chamada assim, de a Senhorita Jesus Cristo. A Senhora eleita, eleita para viver nesta nova Jerusalém, como nós acabamos de ler nesta mensagem. Para adentrar aquele lugar onde não mais há pranto, não há tristeza, mas somente haverá gozo e alegria para um povo redimido. É uma cidade preparada, diz o profeta de Deus, para um povo preparado. E o profeta diz: eles invadirão as suas avenidas e correrão por elas, nas ruas de ouro. Cidade feita de jaspes reluzentes e pedras preciosas. Oh Deus, que coisa gloriosa e maravilhosa! Porque esse povo que adentrou essa cidade viveu essa revelação na era de Laodiceia, viveu estas verdades, exultou no Deus da verdade, como disse Isaías. Isso nos deixa um pouco como que religioso, diz o profeta. Exultarei no Deus da verdade, porque estas verdades foram manifestadas, foram reveladas para o seu povo nestes últimos dias. Deus, ter um profeta, de sorte que aquele que bem disser na terra será bendito no Deus da verdade. Sim, isto é verdade. O Deus da verdade, revelando-se a si mesmo ao seu povo, através dos seus ofícios, diz o profeta. Não de três deuses na divindade, numa suposta santíssima trindade. Não, mas o profeta de Deus diz aqui: folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Aleluia! Aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, pois, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, não três pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o endurecimento veio em parte a Israel, não total. Eles não foram endurecidos totalmente, mas em parte. Por quê? Porque um judeu crê apenas em um único Deus. Você não pode, o profeta de Deus disse, dividir Deus em três partes para os judeus. É uma fé verdadeira, é uma fé correta. Ouve, ó Israel, o teu Deus, o único Deus. Aí está de novo, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Oh, que revelação, diz o profeta. Que grande revelação, que estremece o inferno, que sacode as plumas de Satanás, que desvenda o inimigo, que faz os credos e os dogmas caírem por terra, e os olhos dos eleitos serem abertos nesta última era para estas grandes verdades, para estas grandes realidades de Deus.
através dos seus atributos, através destes ofícios, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, Espírito Santo é Deus em nós. Como Pai, Ele é Rei, como Filho, Ele é sacerdote. Como Espírito Santo, Ele é profeta, Ele revela as Escrituras. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Então podemos ver essa deidade, podemos ver Pai, Filho, Espírito Santo concentrados na pessoa de Jesus Cristo através desses ofícios. Resumindo e terminando, o profeta está dizendo: o Senhor teu Deus é o único Deus, o Novo Testamento não revela outro Deus. Não! Uma segunda pessoa, uma primeira pessoa, uma terceira pessoa, não. Ele revela um único Deus. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai, aquele que lhe enviou. Ele nunca falou de dois deuses, ele falou de um só Deus. Que grande revelação para esta era da igreja de Laodiceia. Através desta revelação, da pessoa de Jesus Cristo, de si mesmo, foi aberto para a igreja de Jesus Cristo, a igreja eleita, a senhora eleita para esta era, as outras grandes revelações das Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse foi aberta a porta da revelação para esta igreja. Oh Deus! E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento. Isto é uma revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é Jesus é Deus. Oh Pai! Ele e o Pai são um. Há um único Deus e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai amado, que Deus continue vos abençoando, amados ouvintes. Me sinto religioso nesta hora, como diz o profeta, porque esta revelação, ela toca os nossos corações de uma maneira muito especial. Que isso possa tocar a sua alma também, que isso possa tocar o seu coração, você que ainda não recebeu esta verdade da deidade de Jesus Cristo para esta última era. Que Deus os abençoe. ويحرسك يضيء بوجهه عليك